eu sou o Leandro Muniz, eu sou artista e curador e eu estou apresentando uma individual na Casa de Cultura do Parque, que chama Domingo. E a exposição é composta de 4 trabalhos. Na parte externa tem um trabalho que chama Domingo, que é uma série de tecidos de tricoline, que de um lado tem uma pintura figurativa ou imagética e do outro lado tem blocos de cor. Dentro do espaço expositivo tem uma grande parede que foi toda desenhada à mão, formando um grid que cada quadrante tem 15 por 15, então ele remete a azulejos, ao mesmo tempo que ele cria uma espécie de mapeamento daquele espaço. E tem 2 trabalhos que são mais objetuais, pensando diferentes formas de expor pintura. Um é o tapetinho número 6, que é um desenho de bastão oleoso de linhas horizontais que remetem um pouco a esses tapetes de malha que são muito comuns no Brasil. É um objeto que chama camiseta rosa, que é uma camiseta feita de papel, com essa pintura por cima. Domingo é um dia muito doido, assim, porque é um dia ligado a essa experiência de ficar em casa, de descansar. Mas isso é um pouco um falso descanso, porque você tem muito trabalho no domingo, né? Você, sei lá, tem que limpar a casa, tem que organizar a semana. Quem pode descansar de domingo? Eu acho que tudo isso tem configurações novas no nosso momento histórico, né? Que a gente tem empregos remotos, tem internet, tem uma economia neoliberal. E eu acho que desde que eu comecei a visitar a casa, me chamava a atenção de que era uma casa e que me remetia um pouco a essa atmosfera de domingo. Então eu acho que a exposição, mais do que assim, narrar o que acontece num domingo, ela tem uma sensação de domingo. Então tem um pouco um vazio, por outro lado tem muita coisa acontecendo, tem um pouco de silêncio, por outro lado tem uma certa cacofonia de cores, né? Assim, tem muita cor na exposição, ao mesmo tempo que ela é meio silenciosa. Então me interessava um pouco criar essas associações, no sentido de talvez tornar opaco tanto os modos de produção desses trabalhos, porque eu produzo na minha casa e acho que a domesticidade entra ali como uma condição de trabalho, por outro lado das condições de apresentação. E aí pensar o que é esse espaço expositivo, que é uma casa, que é algo recorrente no Brasil também, né? Eu acho que uma exposição nunca é só apresentar um trabalho que existe. Uma exposição é todo um contexto político, social, econômico e arquitetônico, né? Acho que a arquitetura sempre determina muito como eu mostro o trabalho. Por exemplo, você pensa no grid ali na parede, ao mesmo tempo que ele parece um azulejo, enfim, você vê a marca do pincel e você vê que é aquilo que determina a próxima pincelada, e é isso que gera uma vibração. Ao mesmo tempo, tem muitos grids na exposição como um todo, que pra mim é quase como uma tensão entre uma forma ideal, abstrata de estrutura, de sistema, e de todas as analogias que isso gera, pensa, sei lá, aprisionamentos, determinações, mas também tem muito erro, muito acaso, muita falha. Eu acho que tudo isso é uma exposição que eu acho que, por um lado, tem muitos assuntos, por outro lado, eles, ao mesmo tempo que são polissêmicos, assim, e divergentes, eles são atualmente convergentes, sabe? Tem um ponto de contato, talvez, entre as camisetas e os varais, que eu comecei a pensar o que aconteceria se você fizesse manualmente coisas industriais. Se você fizesse com materiais frágeis, coisas que são feitas para durar. E por aí vai. Então começou essa ideia de fazer as cascas, porque elas literalmente são o molde da camiseta. Elas são feitas direto no cabide, então elas ficam com aquele caimento porque é como o material seca. Mas é isso, elas têm rebarbas, elas têm erros, elas têm textura. Os tecidos começaram também pensando assim, o que acontece se eu faço uma pintura de listra, um tecido listrado, mas essa pintura é enfaticamente manual. Nesse sentido, tem uma coisa que me interessa do trabalho. Os trabalhos têm uma forte manualidade, assim, mas não me interessa nem um pouco, por exemplo, a ideia de expressão, sabe? Ou a ideia de, sei lá, de uma espécie de intimidade, ou mesmo de afeto, assim, que supostamente o trabalho manual tem. Pra mim, me interessa a ideia de que é uma presença corporal, sabe? Os tapetes, eles surgiram de um outro processo, assim, eles surgiram esse ano, na real. E acho que eles também tinham a ver com essa coisa do grid, que me interessa. Porque eu acho que grid também é muitas coisas, assim. Acho que a nossa vida tá muito determinada por grids ainda hoje, né? A gente olha pro Instagram, pra internet. Mas também me interessa pensar isso enquanto estrutura social, sabe? É, enfim, como categorizações e por aí vai. E aí eu comecei a olhar pra esses tapetinhos, que é uma coisa muito recorrente. Mas na verdade o que me chama a atenção neles é que eles têm esquemas cromáticos que às vezes são muito interessantes, assim, sabe? Tanto porque a pessoa pensou em colocar, sei lá, um rosa e um verde. Isso, tipo, é um puta raciocínio, assim, sobre cor.
ou porque a pessoa decidiu fazer um que é todo, sei lá, de uma certa tonalidade. E isso começou a me interessar no sentido de qual que é o limite entre esse tapete e arte, entre esse textil e um textil que virou arte. Então acho que eles surgiram também nesse limite entre abstração e figuração de algum modo, porque eles têm um pouco a escala de um tapete, então não é exatamente que eles representam um tapete, mas eles têm uma espécie de analogia, mas eles são vistos frontalmente, então não é como um tapete que você vê no chão. E ao mesmo tempo o jeito de fazer é muito parecido de fazer um tapete, né? Que é tipo assim, tramar linhas de um lado pro outro até aquilo virar um bloco coeso e sólido, assim, né? Enfim, você percebe que tem uma espécie de binômio que informa o trabalho, né? O gesto manual, a estrutura abstrata ortogonal. Mas o trabalho isso vira uma outra coisa, que não é a manutenção do binômio, mas é esse outro lugar que eu acho que tem a ver com a gente, entendeu? Tipo, eu não sou branco, eu não sou hétero, eu não tô na Europa, nos Estados Unidos, a gente tá no Brasil. Acho que a gente pensa diferente, sabe? Assim, acho que as coisas não são dicotômicas, acho que dá pra ter organização social e erotismo, acho que dá pra ter libido e rigor, sabe? Acho que dá pra ter raciocínio crítico e identificação, sabe? Acho que isso tem muito a ver, eu acho, com o olhar do que a gente tem de mais interessante enquanto realidade social. Embora a gente esteja num momento socialmente, politicamente bastante crítico e problemático, assim. Mas acho que esse é outro binômio que o trabalho desfaz, né? A suposta dicotomia entre público e privado, né? O que acontece se você coloca uma experiência que é do espaço íntimo no espaço público? Mas o que é um espaço público que é uma casa, né? Acho que tudo isso vira um pouco assunto. E eu acho que o trabalho tem uma coisa que me interessa que é não fazer denúncia, sabe? Não fazer uma coisa que discursivamente, né, aponta para todos os problemas das situações, mas também não sublimar, enfim, a situação que a gente está, né, tanto de produção, quanto de circulação, quanto de discussão, né. Acho que também o trabalho tem mais perguntas do que afirmações, que talvez seja uma coisa que destoa um pouco da cena de arte contemporânea em geral, que a gente está mais permeado, né, por statements, meu trabalho é sobre isso, eu defendo tal causa, e acho que não, o trabalho foi meio em dúvida, porque eu tenho muita dúvida sobre a vida, se é real, assim, tipo, eu não tenho muitas certezas, assim. Acho tudo muito ambíguo mesmo, né? Assim, como. Acho que não tem muito como fazer uma grande decisão ou um grande statement sobre, sei lá, o trabalho ou sobre a nossa vida a priori, né? Acho que a gente tem que um pouco fazer e deixar as coisas acontecerem pra depois. Especial na arte, né? Que acho que é um campo privilegiado, assim, pra indeterminação.